Boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Bom, a professora Maria Inês havia abordando o contexto da Era Napoleônica. A gente vai dar continuidade, falar um pouco do finalzinho da Era Napoleônica, e um pouco das consequências da Era Napoleônica. Então a gente vai falar um pouco da a vinda da família real, portuguesa para o Brasil. Antes de entrar propriamente dito nesse assunto, a gente vai falar um pouco do contexto, então, naquele contexto, você tinha a expansão napoleônica, Napoleão queria dominar toda a Europa, e um dos únicos países que ele não conseguia conquistar ou teve grande influência era a Inglaterra. Então, como ele não conseguia derrotar a Inglaterra, então o objetivo dele basicamente era enfraquecer a Inglaterra. E para isso ele adotou o que? Ele decidiu decretar o bloqueio continental, isso em 1806. Então, segundo o bloqueio continental, todos os países da Europa não poderiam fazer ou estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. Então, dessa forma, Napoleão visava enfraquecer a economia inglesa. Então, como ele percebeu que não conseguia ganhar da Inglaterra, na batalha, enfim, ele optou por tentar enfraquecer a Inglaterra. Bom, o bloqueio continental ele teve influência direta na história de Portugal e de suas colônias. Isso porque, na época, o príncipe regente, naquela época você tinha a rainha, que era Maria, era tida como Maria Louca, devido a alguns processos, alguns definiam que ela tinha problemas mentais. Quem assumiu a regência do Império Português foi Dom João. E Dom João procurava manter uma política de neutralidade. Então, Dom João ele tinha com ele, que se ele se mantesse neutro, ele poderia estabelecer relações comerciais com os dois lados do conflito, tanto a Inglaterra quanto a França. É claro que isso desagradou muito Napoleão, Então, como diante do constante adiamento dos portugueses em cumprir os termos do bloqueio continental, no final de 1807 Napoleão decidiu invadir Portugal. Ele envia as tropas para ocupar o território português. Então, assim, acompanhado de sua corte, a família real transferiu-se para o Novo Mundo ou para a América, Acompanhado, transferiu-se entre aspas, porque na verdade foi uma fuga mesmo, Então foi um processo de fuga. Eles estavam fugindo do Império Napoleônico, dos exércitos de Napoleão, inclusive acabaram deixando muitas coisas para trás, Então, essa medida, ou seja, essa mudança de Portugal para o Novo Mundo, ela pretendia sinalizar para Napoleão que, apesar de tomar a posse do território de Portugal, que o governo absolutista português continuava intacto. Bom, pela primeira vez na história, você teve um rei europeu desembarcando na América, então isso foi um evento totalmente novo. Aqui, novos mares. Bom, o fato era inédito, de certa forma, Então, em 1808, desembarcava na América toda uma corte europeia, a rainha, o príncipe regente, os assessores próximos e até os cortesãos distantes. Era a família real portuguesa que fugia da Europa, chegava à sua colônia na América. É claro que quando eles chegaram aqui, eles tinham planos ambiciosos, porque eles tentavam, eles queriam restabelecer o Império Português. Isso, de certa forma, era justificável, porque durante muito tempo foi o ouro extraído do Brasil, de Minas Gerais e também aqui de Goiás, Niquelândia está envolvida nesse processo, porque foi no processo de busca de ouro, do adentramento no território brasileiro que se formou várias cidades, tanto no contexto mineiro como também goiano. Então, não só por acaso, então tinha essa ideia de formação ou de restabelecer esse domínio português, porque de certa forma já tinha Portugal, ele se manteve durante muitos anos baseado na produção de ouro do Brasil, Aqui eu abordo algumas características antes do período dos portugueses, da família real chegar ao Brasil,
que foi as medidas adotadas pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, basicamente, ele queria racionalizar o governo, a administração do governo da colônia, de certa forma extrair maior quantidade de ouros e também diminuir um pouco da influência dos jesuítas aqui no Brasil. Marquês de Pombal, basicamente, ele era adepto das ideias iluministas, da ideia da razão, que a razão deve guiar o homem, né? É claro que nem todas as decisões adotadas por Marquês de Pombal foram bem aceitas, né? Bom, agora vou falar um pouco do contexto, né? Um pouco do contexto do Brasil antes da chegada da família real e durante também o período da família real. Então, ao desembarcar no Brasil, né, em Salvador, na colônia, no caso, a família real encontrou uma sociedade essencialmente agrícola, marcadas por contradições. Então, naquela época, a maioria do Brasil, né, da economia ou de todos os desenvolvimentos, se voltava para uma sociedade extremamente agrícola, né, no campo. Então, a maior parte da população vivia basicamente no litoral, né, não adentrava muito o território brasileiro. Então, estima-se que na colônia viviam cerca de 3,5 milhões de pessoas, das quais 30% era de origem europeia. Os demais eram mestiços, índios, africanos ou descendentes. Entre eles, quase um terço era composto de escravos. Então, basicamente, né, quando os europeus, a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, ela se chocou com essa característica da população do Brasil. Nos séculos iniciais da colonização, a sociedade ela acabou sofrendo algumas transformações, né? Então, muitas cidades, né, contratavam desde funcionários do governo até comerciantes liberais. No entanto, né, quem dominava as ruas, ou seja, a maior parte da população, era realmente de origem africana e com seus modos de vida, né? Então, basicamente, você tinha um predomínio do modo de vida, tanto das culturas africanas quanto da indígena. Então, basicamente, né, para um desconhecido, quando ele chegava aqui no Brasil em si, né, um desavisado, essa terra parecia mais a África do que a América em si, né? Existia também uma falta de estradas, né, a dificuldade para a intervenção dos cantos. Então, basicamente, existiam vários núcleos urbanos separados. Então, basicamente, devido às condições, né, e à falta de tecnologia em si, você tinha vários centros urbanos, de certa forma, separados em várias regiões do país. E esses centros urbanos eles não tinham uma ligação em si. Basicamente, cada centro tinha sua economia, tinha seu sistema político e sua vida, né? Geralmente eles estabeleciam mais relações comerciais também com Portugal ou com outros locais do que com as próprias outros centros urbanos dentro do país, né? Fazer uma pequena ressalva que esse vídeo provavelmente ele vai ficar cortado, porque o aplicativo que eu estou utilizando ele tem um tempo limitado de 10 minutos, então quando chega a 10 minutos ele corta o vídeo. Então provavelmente vai ser dividido em partes, né? Como eu falei também, aqui no Brasil, né, quando os portugueses chegaram, existia predomínio do latifúndio, ou seja, grandes proprietários de terra vinculados a um tipo de produção, né? Basicamente, né, o sonho durante esses 10 anos que permaneceu a família real aqui no Brasil, não se concretizaram o sonho deles restabelecer esse império português. No entanto, isso contribuiu muito à presença da família real no Brasil para a independência e a emancipação da colônia, né? Bom, vamos falar agora sobre os trópicos. Bom, sobre a proteção dos ingleses, voltando um pouquinho atrás, a família real portuguesa, em grande parte da corte, abandonaram Portugal, isso foi às pressas, né, no dia 29 de novembro, é bom marcar essa data, 29 de novembro de 1807. Bom, para a colônia vinha também todo um aparato burocrático, né, necessário para implantar nos trópicos a administração do rei. Ou seja, não veio só os reis e os monarcas, mas também uma série de funcionários públicos que eram necessários para administrar a colônia e para controlar todo o império português, de certa forma.
Desse modo, né, de uma hora para outra, o Brasil tornou-se uma sede da